Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o Antônio Henrique, sou seu professor de Geografia e sejam bem-vindos a mais um Se Liga na Educação. Hoje vamos falar sobre o tema os movimentos sociais da América Latina, conteúdo esse que você vai poder encontrar na semana 3 do seu PET 5. O objetivo da aula é conhecer e analisar os movimentos sociais que ocorrem no Brasil e na América Latina. Os movimentos sociais são movimentos importantes, que buscam a igualdade social, buscam direitos e faz parte dos aspectos democráticos das sociedades. Mas antes, vamos tentar esclarecer, vamos buscar compreender o que é um movimento social. Bom, movimento social refere-se à ação de um agrupamento de indivíduos que lutam por alguma causa ou objetivo, que busca alcançar alguma mudança social. É interessante falarmos sobre movimentos sociais, porque sempre existe uma ideia que o movimento social é sempre um movimento contrário ao Estado ou contrário ao governo, mas não é bem assim. Como o movimento social é uma busca, é um agrupamento que luta por algum objetivo, esses objetivos podem ser tanto contrários aos objetivos que o governo está propondo, ou podem ser pró-governo. Também podem ser movimentos construídos a partir de políticas que o governo está tentando inserir e a população é a favor. É importante lembrar que o movimento social é uma forma de resistência e luta pela inclusão e construção de uma sociedade mais justa. Alguns pensadores falam que o movimento social ele é um momento de dar voz, um momento de grito da população que está passando por alguma necessidade. E quem faz parte dos movimentos sociais? Os movimentos populares, os sindicatos e as organizações não governamentais. Todos esses grupos são considerados movimentos sociais. Além disso, pode ser organizado em categoria de construção, essas categorias seriam de acordo. Ou seja, o que seriam essas categorias de construção? Todo movimento social ele necessita de uma pauta e muitas vezes essas pautas estão vinculadas aonde ocorrem os problemas, aonde acontecem as demandas das categorias. Por causa disso, elas podem ser divididas, essas categorias de acordo com a demanda podem ser divididas da seguinte forma: da forma de origem social, de onde veio, de onde são esses manifestantes, que tipo de conhecimento que esses manifestantes possuem, das características de natureza humana, como sexo, raça e idade. Então, essas pautas podem estar falando, buscando a valorização do sexo, do tipo de sexo, da raça e da idade. Problemas sociais, se estivermos falando sobre questões de pobreza, riqueza, ou precisando de saneamento básico, de água tratada. Questões de socioeconômico e cultural, podemos estar falando de movimentos que querem valorizar as questões socioeconômicas, um país melhor, um estado melhor, melhor salários, questões culturais, valorização de culturas tradicionais e também ideológicas, a famosa disputa entre esquerda e direita. Bom, vamos falar um pouco da América Latina, que é o palco da aula de hoje, é o palco de grandes movimentos sociais que existem no mundo. Bom, a América Latina é uma forma de regionalizar o continente americano. Lembrando que vivemos no continente americano e esse continente americano possui uma diversidade de paisagens, de história, de culturas e até de localização. E como vocês, oitavo ano, já verificaram, o continente americano ele pode ser dividido de acordo com alguns critérios. Um critério básico é o critério da posição. Então nós falamos América do Norte, América Central, América do Sul. Já quando eu estou falando de América Latina, eu estou utilizando o critério da história e da cultura desse continente. Ou seja, quando eu falo Canadá, eu cito os Estados Unidos e o Canadá, eu estou falando de uma América chamada América Anglo-Saxônica, que é uma América que teve um processo de colonização diferente da América Latina. Só para lembrar, a América Latina teve uma colonização de exploração, principalmente de países de língua de origem latina, no caso, Portugal e Espanha. Por isso esse nome, América Latina. Então, ou seja, se você tirar o Canadá e os Estados Unidos, todos os outros países que estão inseridos dentro do continente americano podem ser chamados de América Latina. Então, trouxe um mapa aqui para a gente compreender esse continente, essa América Latina que nós tanto falamos.
Então, por exemplo, temos aqui a parte ao norte da América Latina, que faz divisa com os Estados Unidos, nós temos o México, tudo bem? E a parte mais ao sul, né, a Terra do Fogo da Argentina, próximo à Antártida. Percebam então que todos os países, tanto continentais quanto os insulares, ou seja, os países que são ilhas, que estão localizados na América Central, fazem parte. Tá? Temos alguns líderes regionais aqui, como o Brasil, temos o próprio México, a Argentina, tá? Argentina e Uruguai. Então são países que fazem parte da América Latina e percebam que pela colonização, no caso Portugal, e também temos aqui, no caso, que colonizados pela Espanha. Ah, professor, e por que nós temos aqui esses 3 territórios que não estão sendo mostrados, né? Por quê? Nesse caso, esses territórios eles foram colonizados por franceses, ingleses e holandeses, tá? Que seria a Guiana Francesa e o Suriname, tudo bem? Bom, e o que coloca essa América Latina, todos esses países, como um grupo? E por que os movimentos sociais acontecem especificamente nessa parte do continente com tanta força? Primeiro porque, como já disse, ela foi marcada pela colonização de exploração, tá? Utilizou a mão de obra escravizada, e é importante a gente lembrar que a mão de obra escravizada no Brasil ela foi diferente, porque utilizou a mão de obra escravizada dos africanos, e na América Espanhola utilizou-se muita mão de obra escravizada dos indígenas ou da população tradicional que vivia ali. Um outro aspecto interessante foi a concentração fundiária, né? Então houve uma concentração de terras, o aumento dos latifúndios, né? Uma exploração do território por parte de agrupamentos de famílias, ou seja, não houve uma democratização do território, do espaço para as pessoas, para os habitantes dos seus países. Também houve uma industrialização tardia. Industrialização tardia faz com que ocorra um crescimento urbano rápido, tá? E sem organização, o que faz com que as pessoas migram para as cidades, aumentando o número populacional, e muitas vezes as pessoas não conseguem viver naquele espaço, naquele local, e aí acabam indo para as áreas periféricas da cidade, né? Construindo então bairros periféricos ao grande centro. E o resultado desse processo todo é a desigualdade social. Né? Sabemos que desigualdade social traz problemas, né? E essa desigualdade social é muito mais ampla do que a desigualdade econômica. A desigualdade social também tem a ver com a desigualdade do cotidiano, da infraestrutura, né? Dos valores, das culturas. Bom, a maioria dos movimentos sociais na América Latina estão voltados para as questões da urbanização, rural e indígena. Então, se você aprofundar os seus estudos e perceber quem participa e quais são as pautas de luta dos movimentos sociais, elas vão estar ali mescladas entre as disputas dentro da cidade, das áreas que são nas áreas urbanas, né? A disputa no campo, né? A luta na área rural e também a questão indígena, que é muito forte, né? As comunidades tradicionais estão muitas vezes diretamente ligadas aos movimentos que acontecem nos países da América Latina. Bom, vou pincelar alguns países aqui para nós aprofundarmos sobre alguns movimentos que acontecem e já aconteceram ou que permanecem acontecendo na América Latina. Tá? O primeiro, eu pincelei um país da parte norte do continente, que é o México. Né? O México existe o Exército Zapatista de Libertação Nacional, conhecido como EZLN. Tá? É um movimento formado por camponeses e indígenas, percebam. Então, é um movimento que está buscando, né, uma melhora na questão agrária do país, tá? Buscam a reforma agrária e uma melhora de qualidade de vida da população mexicana. Percebam que as pautas, apesar de serem direcionadas, muitas vezes acabam expandindo, indo além daquela do foco. Por quê? Porque a questão da luta social ela abrange a todos. Um outro país, agora indo para o sul do continente, né, um país vizinho nosso, a Argentina. Né? Na Argentina existe um movimento chamado piqueteiro, né, formado por trabalhadores desempregados.
percebam que é um movimento urbano, né? Esse movimento nasce a partir do desemprego devido àquela industrialização tardia e rápida que aconteceu nos países da América Latina, né, fazendo com que houvesse muitos desempregados. Esse movimento ele permanece até hoje porque uma das pautas atuais é brigar pela melhor qualidade de vida e acesso a melhores salários dentro do país, dentro da Argentina. Um outro movimento muito conhecido, né, é as Mães da Praça de Maio, né, que é um movimento social conhecido por toda a América Latina, porque que tem como objetivo encontrar os filhos e maridos que desapareceram durante a ditadura militar argentina. Nós sabemos, né, existem estudos, né, nós aqui no 8º ano nós aprofundamos bem sobre esses conceitos, que nos anos 60, 70 e 80 na América Latina, muitos países tiveram ditaduras militares, né, e pós essas ditaduras, muitos movimentos nasceram para que reivindicar ou trazer as informações desse período que aconteceu no continente. Bom, e o Brasil? O Brasil também possui movimentos sociais muito fortes, bem organizados, e é o que eu quero mostrar para vocês aqui na nossa aula. Bom, os movimentos sociais no Brasil ganharam mais importância a partir da década de 60, tá? Quando surgiram os primeiros movimentos de luta contra a política vigente. Tá? Então, o Brasil, década de 60, né, inicia-se ali alguns governos mais autoritários, então nascem esses movimentos sociais para entrar em embate, né, trazer essa discussão dentro do território brasileiro. Né? Ocorre devido à insatisfação com as transformações econômicas e sociais da época. Percebo que eu não falei que é transformação política, estou falando de transformação econômica. Né? Quando ocorrem transformações econômicas que a população é contra, né, prejudica, os movimentos sociais acabam surgindo. E algum desses movimentos trouxe aqui o movimento dos trabalhadores sem terra. Tá? E qual que é a pauta dos movimentos trabalhadores sem terra? Tem como objetivo a realização da reforma agrária, lembrando que a reforma agrária é um tema muito debatido e que faz parte da Constituição brasileira. Né? E qual que é a proposta dos trabalhadores sem terra, né? O conhecido MST? Propõe uma reorganização da estrutura fundiária em que porções de terras improdutivas sejam distribuídas para diferentes indivíduos. Ou seja, o movimento sem terra ele busca ele luta para que aconteça uma reforma agrária e para que aquelas famílias que queiram trabalhar no campo consigam ter terra para produzir. É interessante e importante lembrar que que no Brasil existe uma grande concentração fundiária, existem grandes latifúndios e muitos deles improdutivos. Então, a disputa da reforma agrária, a luta da reforma agrária é uma luta muito antiga, que faz parte até hoje das discussões políticas nacionais. Um outro movimento que surgiu com a expansão das cidades, das áreas urbanas no Brasil, é o movimento dos trabalhadores sem teto. Enquanto o movimento sem terra, né, o MST, ele a luta pela reforma agrária, a luta no âmbito do espaço rural brasileiro, o MTST, o movimento dos trabalhadores sem teto, luta pelo direito à moradia, ou seja, é uma luta, né, é uma versão urbana do MST, é a luta na cidade. Tá? Ele é formado por trabalhadores urbanos que não possuem uma moradia, tá? E protestam contra a desigualdade de moradia, ou seja, eles acreditam que todos têm o direito a morar, ter uma casa, ter um teto. Tá? Esse movimento ele cresce principalmente com o êxodo rural que acontece no Brasil nos anos 70, quando as pessoas chegam no Brasil para buscar uma melhor condição de vida, mas acabam, devido à organização das cidades, acabam indo morar em áreas periféricas. Com o passar do tempo, surgem então esses movimentos para buscar um melhor teto, uma moradia para essa população que vive em áreas periféricas do Brasil. Bom, o Brasil também possui outros movimentos sociais, não apenas movimentos exclusivos no campo ou exclusivo na cidade. Né? Existem movimentos com diferentes pautas, como a pauta do índio, a pauta dos negros, das mulheres e também a pauta LGBTQ+. Bom, no início da aula eu falei
que o continente da América Latina, o continente latino-americano, ele é marcado pela presença dos indígenas, né? E esse movimento social indígena ele é muito forte em todos os países, principalmente os países que foram colonizados pela Espanha, né? Chamado de América Espanhola. Tá? Então, no Brasil, o movimento social ganha força a partir da década de 70, né, contestando as políticas de desenvolvimento adotadas durante o governo militar. E por que na década de 70? Porque na década de 70 ocorre uma expansão, né, de latifúndios na região centro-oeste e norte do Brasil, né, o que impactou diretamente o cotidiano das tribos indígenas daquele local. Né? Nos movimentos sociais indígenas, no Brasil atua ativamente em países onde há o predomínio de população indígena. Ou seja, né, não é só no Brasil que nós temos um movimento forte. Também temos um movimento forte na Bolívia, no Peru e na Colômbia, além do Equador, Guatemala e também no México. Esses países registram grandes avanços no reconhecimento dos direitos indígenas, como a participação política desses povos em órgãos dos poderes do Estado. Ou seja, em outros países da América Latina, nós já temos, o movimento social fez com que a voz das comunidades indígenas chegassem às diferentes esferas políticas. Então, já existem representantes políticos dentro dos partidos ou dentro dos congressos. Estima-se que na América Latina existam mais de 800 povos indígenas, isto é, 45 milhões de pessoas. Então vejam a importância de se dar voz, a importância do movimento social para esse grupo, porque é uma parte significativa da população e que vale a pena, sim, sempre ter a sua participação dentro do cotidiano político dos seus países. Bom, falamos muito sobre movimentos sociais, conhecemos sobre a América Latina, então vamos recordar aqui o que foi falado na aula de hoje. Então, falamos que os movimentos sociais são uma forma de resistência e luta pela inclusão e construção de uma sociedade mais justa. Fazem parte dos movimentos sociais, né, os movimentos populares, sindicais e as organizações não governamentais, ou seja, diferentes grupos, diferentes esferas da sociedade e da população que fazem parte dos movimentos. A América Latina ela apresenta movimentos sociais devido ao seu processo histórico marcado pela utilização de mão de obra escravizada, né? Lembrando que o Brasil e os países da América Latina sofreram, né, tiveram uma colonização de exploração, o que deixou marcas dentro da nossa história e da nossa cultura. Né? Que marcas são essas? Como a concentração fundiária, uma industrialização tardia e pela desigualdade social. Né? No Brasil, os movimentos sociais ganharam mais importância a partir da década de 60. Tá? Temos movimentos conhecidos como o MST, o Movimento do Sem Terra, o Movimento do Trabalho Sem Terra, o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Não podemos esquecer também dos movimentos indígenas que acontecem, além de outros grupos que têm pautas que buscam a melhora e dar voz a diferentes grupos da sociedade do nosso cotidiano. Bom, trouxe como sugestão, né, leiam o conteúdo da semana, façam os exercícios, tá? E ligue para nós quando houver o Tira Dúvidas. Vai ser sempre um prazer discutir, debater, trazer informações durante nosso bate-bola aqui, nossos encontros ao vivo. Para essa aula eu trouxe algumas referências complementares, tá? Uma referência relacionada a movimentos sociais, tá? Então, movimentos sociais da América Latina, né, da teoria à realidade, e movimentos sociais na América Latina também, porém na Revista Brasileira de Ciências Sociais. Meus caros alunos do 8º ano, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido mais sobre os movimentos sociais, tenham compreendido a importância, né, da nossa história e da nossa cultura dentro da América Latina. No mais, eu desejo aquele abraço e nos encontramos na próxima aula.